Olá, pessoal. Estamos aqui de novo com mais um Toques Funcionais. A gente está gravando via Zoom, porque essas semanas têm sido bastante complexas e não deu para a gente fazer uma gravação no estúdio, mas o conteúdo continua sendo a nossa ênfase ao apoio, né, da campanha Agosto Dourado, que busca motivar, né, o aleitamento materno até além dos 2 anos de idade. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante. Nós vamos começar a discutir a relevância, né, do papel do pai na amamentação, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa foto aqui, né, é uma foto da Cheryl Menezes e o marido dela, né, amamentando o bebezinho, e faz parte das campanhas oficiais, né, do Agosto Dourado, porque o papel do pai ele é extremamente relevante. O estímulo do pai, né, ao aleitamento materno, ele foi inclusive o foco da campanha do Agosto Dourado de 2019. Né? A logo incluía um pai, né, na logo da campanha, para que se motivasse no mundo todo essa presença paterna, né, para suportar o aleitamento materno. O papel do pai é muito importante, tanto durante a gravidez quanto durante a fase da amamentação, né? E ela se materializa na forma de um incentivo, de apoio psicológico, porque principalmente nas primeiras fases, né, nos primeiros momentos, e principalmente quando for uma primeira gravidez, por exemplo, é um momento de adaptação da mulher com aquela situação. Então é muito relevante que o companheiro esteja, ou a companheira, né, esteja ali do lado, né, da nutriz, né, daquela que está amamentando, para que ela tenha, né, todo o carinho e o suporte necessário para fazer essa transição e para fazer essa absorção de sentimentos e de emoções novas que acontecem com a amamentação. E aí, se isso acontece, né, se esse suporte acontece, a amamentação perdura de forma mais tranquila. O homem, ele precisa conhecer os detalhes da importância de amamentar, né? Ele precisa assumir algumas tarefas, respeitar o tempo da mulher, os seus sentimentos. É um momento de muitas adaptações, né? Então, para que a lactação flua de forma adequada, é preciso que quem esteja do lado compreenda profundamente as modificações que estão acontecendo e as necessidades daquela mulher que está em processo de lactação e aleitando os seus bebês, né? A família, ela tem que trabalhar como um todo, né? São partes que compõem um todo e tem vários estudos que demonstram que o apoio do pai é fundamental nessa parte, né? Então, quando a gente fala o pai, pode ser o pai biológico, ou pode ser o companheiro que esteja ali naquele momento, ou a companheira, ou quem seja. Quem seja apto a dar esse suporte ali para aquela mãe. Teve uma pesquisa realizada no Canadá que mostrou o seguinte: eles reuniram 214 casais que teriam filho pela primeira vez e dividiram em 2 grupos. No primeiro, os pais receberam informação assim só na maternidade, não foram preparados. E o outro grupo, durante todo o período de 6 semanas antes do parto, eles foram orientados, receberam informações a respeito de como seria essa fase de amamentação, né? E, segundo os resultados deles, todos os casais tinham intenção de fazer amamentação exclusiva pelo menos até os 6 meses, mas a experiência ela foi muito melhor sucedida naqueles casais onde os pais foram orientados previamente, e não só na maternidade, né? Aqueles que tinham feito uma imersão no tema
eles tiveram condição de dar mais suporte. Então, essa preparação ela é fundamental. 95% dos casais que foram preparados previamente continuaram amamentando, e isso caiu 15% nos outros que não foram preparados, sendo que 100% deles tinham vontade de continuar. Ou seja, 15% não deu conta porque não tinha preparação adequada. Então, esse processo de preparação ele é muito relevante, a gente precisa cuidar disso, né? É preciso que o pai se informe sobre o que é a amamentação e a importância dela para o bebê e para a mãe, né? Quais são as repercussões que a gente já até conversou a respeito da amamentação para a recuperação do corpo da mãe e principalmente para a promoção de saúde para esse bebê, né? É preciso que ele esteja presente, né? O companheiro, a companheira esteja presente na fase inicial do aleitamento, que cuide do bebê para a mãe dormir, que assuma outras responsabilidades, como organizar a casa, cozinhar. As coisas são muito complexas, né? Um bebê requer muita atenção. E amamentar tem que ser uma função da mãe, mas às vezes cuidar do bebê, botar para rotar, trocar fraldinha, cuidar da casa e permitir que a mãe relaxe o suficiente para poder enfrentar esse desafio, né? De amamentar, por exemplo, com livre demanda, toda hora que o bebê quer, ela esteja disponível, é preciso que outras funções sejam partilhadas com quem está ali dando suporte, né? Tem alguns trabalhos, né, que falam sobre isso, dos 27 estudos selecionados nessa revisão integrativa, todos os pais se mostraram interessados em dar suporte às suas parceiras. Isso foi realizado na Ásia, um trabalho realizado com pais asiáticos, né, o que é muito legal, né? É preciso também que a gente entenda que é um período de muito desafio para os pais ou companheiros ou companheiras que estão ali naquele momento e que precisam começar a dividir as atenções da mãe com aquele bebê. Então, é uma situação de transição também para quem está junto com aquela mulher que está amamentando. Então, é importante que a gente compreenda isso também. Então, tem que ser um caminho de duas mãos, né? Para quem está ao lado, é um momento de transição e de desafio muito grande também. Então, se ambos compreendem isso, o processo de amamentação pode acontecer de forma mais perfeita, né? Em algumas culturas, é preciso que a gente compreenda que essa participação tem efeito negativo. Então, é importante que a gente entenda a formação cultural e não queira também mudar, né, a forma de compreensão dentro de determinadas culturas onde a presença do pai não é bem-vinda. Isso pode acontecer, a gente precisa respeitar. Mas na nossa cultura mais ocidental e na grande maioria das culturas, a presença do pai é muito bem-vinda e necessária, ok? Outra coisa importante, né, que precisa ser vista aqui nesse artigo, né, a presença da sogra, tá? Às vezes ela é muito positiva, às vezes ela é extremamente negativa. Então é preciso respeitar, né, o relacionamento entre a nutriz, a mulher que está amamentando, e a sogra. Então impor a presença da sogra não é uma coisa muito positiva quando não existe uma afetividade adequada entre a mulher que está amamentando e a sogra, né? Então, não quer dizer que seja uma regra de jeito nenhum, né? Em muitas situações, a sogra funciona como uma segunda mãe, dando um suporte ali. Às vezes, a nutriz nem tem mãe e a sogra entra como mais um item de apoio, né? Mas esse trabalho específico, ele mostrou muito que a presença da sogra, ela tem que ser bastante democrática, né? Ela tem que respeitar a vontade e a necessidade
da nutriz, daquela que está amamentando. Se ela sente confiança e sente aconchego com a sogra, ótimo. Se não, vamos respeitar um pouquinho, vamos deixar um tempo ela se adaptar e depois, né? Então, isso não sou eu que estou falando, tá? A minha experiência, tanto com a minha sogra quanto com a minha nora, foi ótima, mas existem situações que não são essas. E, no geral, é importante que a gente entenda que esse trabalho, por exemplo, feito também na Ásia, mostrou, né, que os pais precisam ser envolvidos para suportar, né, o aleitamento materno, desde o período pré-natal até o período pós-natal, né? E que esse trabalho mostrou também que as crianças continuam alimentando muito bem pelo aleitamento materno quando existe esse suporte do pai, ok? Considerando a relevância do aleitamento materno para o sistema imune, para a relação afetiva e para o crescimento crâniofacial do bebê, políticas de conscientização dos pais sobre esse benefício devem ser implementadas para que eles possam dar melhor suporte à nutriz.